Bem-vindo à Prog Automação. Eu sou o Lima e no vídeo de hoje vou contar uma breve história do CLP. No mundo da indústria, existe um computador responsável por controlar as máquinas. Esse computador se chama CLP. Hoje em dia estamos vivendo uma era de automação e robótica, mas nem sempre foi assim. Vou te explicar a origem do CLP e como tudo começou. Então, vamos até o ano de 1968, onde não existia CLP e nenhuma das máquinas automáticas que temos hoje. Nessa época, as máquinas eram controladas por grandes painéis a relé. O relé é um interruptor eletromecânico cuja movimentação física desse interruptor ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé, criando assim um campo eletromagnético que, por sua vez, atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos. Imagina que para cada função da máquina era necessário apertar um botão, acionar uma alavanca ou uma chave. Imagina que a pessoa que estivesse operando a máquina deveria conhecer todos os botões e todas essas alavancas e todas essas chaves. Toda essa lógica de operação da máquina está baseada em um módulo que chamamos de comandos elétricos. Nessa época, a lógica por trás dos comandos era feita eletricamente. Dava muita mão de obra e se fosse alterar a função do comando, por exemplo, era necessário uma chave de fenda, um rolo de fio, uma chave de pressão e lanterna se fosse à noite. Bom, era bem complicado alterar essa lógica, e a vida útil dos relés era limitada. Além disso, funções aritméticas não podiam ser feitas. Então, essa parte de comandos era 100% manual. Imagina que para cada máquina deveria ser montado um grande armário com vários componentes dentro. Isso gerava um grande custo para as empresas. Imagina agora uma fábrica de carro, e para cada carro deveria existir um tipo exclusivo de painel, dedicado apenas para aquele modelo de carro. Imaginou tudo isso? Então, era assim as indústrias antes do surgimento do CLP. Painéis grandes e pesados, muita mão de obra, muito custo e um grande espaço que era usado pelas máquinas. Uma dessas fábricas era a GM, a General Motors, uma grande fabricante de automóveis. Tendo em vista esse problema de manutenção dos painéis a relé, um grupo de engenharia da GM, ao comando do engenheiro-chefe Richard Molley, começou a trabalhar em uma solução. Depois de muito estudo, chegaram a uma conclusão: foi criado um dispositivo capaz de substituir esses grandes painéis a relé, com baixo custo, resistente a ambientes industriais, repetibilidade de operação e uso, e com uma lógica de programação similar à lógica de comandos elétricos. Assim surgiu o CLP, um computador sem mouse, sem teclado e sem monitor, e capaz de controlar a máquina com precisão e qualidade. Depois da criação do CLP, a indústria nunca mais foi a mesma. Lembra da parte de comandos que eu falei? Então, com o CLP, ficou muito mais ágil de fazer a lógica de comandos da máquina, pois a CPU faz o acionamento de forma mais rápida e no tempo certo. O CLP iniciou uma nova era no meio industrial, tanto que foi necessário ser criada uma norma internacional de padronização do CLP. Todos os fabricantes de CLP devem respeitá-la. Essa norma é a IEC 61131, que é responsável pela padronização da estrutura e da linguagem de programação do CLP. Na estrutura do CLP temos CPU e entradas e saídas digitais e analógicas. Em um próximo vídeo eu vou explicar melhor o que são essas entradas e saídas. Com a evolução do CLP, foi necessário a criação de uma linguagem de programação dedicada para esse tipo de aplicação. Foi criada a programação Ladder, que é uma ferramenta gráfica usada para desenvolver softwares para CLP. Essa programação é responsável pela lógica de controle, indicando ao controlador, o CLP, qual ação deve realizar a partir dos valores de entrada. Depois da criação da linguagem, ficou bem mais fácil a programação das máquinas. O CLP ganhou cada vez mais mercado, até que dominou o mundo. Toda indústria hoje tem uma máquina com CLP, e a indústria conta com um profissional capacitado e habilitado para programar esse CLP. Esse profissional é o programador de CLP. Os programadores de CLP são profissionais fundamentais no mundo da indústria. São eles que vão elaborar a lógica responsável pela automação do processo.
O CLP está presente dentro das indústrias brasileiras desde a década de 80. A primeira linha de controladores eram grandes e pesados, e era composta de uma pequena tela com 2 entradas para disquete e pesava em torno de 30 kg. Hoje em dia, os CLPs são pequenos, ocupando pouco espaço e com maior desempenho de processo. A linguagem predominante no CLP ainda é a Ladder, só que com funções mais robustas. O CLP suporta também outros tipos de linguagem, mas isso fica para um próximo vídeo. Então, para quem não conhecia o CLP, agora já sabe um pouco desse computador, que hoje não está presente só nas indústrias, mas também na automação de residências e conjuntos habitacionais. Bom, essa foi uma breve história do CLP. Esse canal foi criado para passar conhecimento sobre automação e robótica industrial. Eu espero ter te agregado conhecimento, então se inscreve aí, ativa as notificações e até um próximo vídeo.